No meu ver, o que empatou, deixa eu pensar no o que empatou nesse caso aqui, cara. No meu ver, não empatou, não teve nenhum caso que empatou, tá? No, no Yellow Belt e no Green Belt, sim, a gente tem várias situações onde as ferramentas ficam muito parecidas, a interação com o usuário fica muito parecida também, mas no caso do Black Belt aqui, eu acho que cara, é goleada de 6-0, cara. Não É, tem. cara, eu tô assim, ó, eu quero fazer isso aqui, nossa. Bem-vindos a mais um novo vídeo, né? Mais um vídeo aqui sobre Desafio Master, onde a gente vai comparar novamente Minitab versus Jump, só que agora num nível um pouquinho mais avançado de análise de dados, né? Mas antes disso, eu tenho alguns recados paroquiais, logo após a vinheta. Então, antes de mais nada, antes da gente continuar com o nosso vídeo, eu tenho aqui alguns recados paroquiais para vocês, né? Nós estamos pelo Spotify e várias plataformas de streaming, né? No Lean Six Sigma for Experts. Nós estamos no YouTube da Plana Excelência Operacional, então @Plana Consultoria. Estamos no Instagram, estamos em ambos, né? Instagram do Lean Six Sigma e Instagram da Plana. Estamos no LinkedIn, né? Temos duas páginas no LinkedIn, uma da Plana e outra do Lean Six Sigma. Então, o que que eu estou percebendo, Robson? Vem um monte de gente aqui, assiste o vídeo, legal, fala pro amigo, fala pro vizinho, fala pro colega lá do trabalho, e a galera esquece de deixar um like ou até se inscrever no canal, né? Eu falo por experiência própria, né? Às vezes eu estou assistindo um vídeo top no YouTube e aí de repente pipoca, né, aquela mensagenzinha lá na tela, se inscreva no canal, deixa o like. Aí eu, opa, vou fazer isso. Então, inscreve-se aí, galera. É grátis, né? E a gente vai continuar fazendo vários conteúdos e lá na frente vai ter muita coisa boa para compartilhar com vocês. Lembrando, né? Eu sou o Matheus, Master Black Belt. Nós temos aqui também esse cara chamado, como é que é seu nome mesmo? Você continua com o mesmo nome? Arnold Schwarzenegger, o próprio. Arnold Robson Olímpio Isso, Pioco exatamente. Schwarzenegger, né? Schwarzenegger, ele Isso. tá super preparado para mais um vídeo aqui no dia de hoje. Ó, eu vou jogar para aquela cena, ó, e vou fazer Hum, aquele ping, ó, ó, vai. Valeu, vamos lá, vamos lá. bora. Lembrando que vamos ter uma comparação final entre os dois softwares e nós temos aqui um contrato de projeto um tanto quanto diferenciado e eu vou deixar isso aqui para o Robson apresentar, porque o Robson, vocês sabem, né? Quem nos conhece sabe da nossa história. É, Que isso, a rapá? gente, na nossa história profissional, né, Robson? Ah, Nossa história profissional, por favor, né? A gente tem um pezinho na indústria, como é que fala? Ai, meu refrigeração, né? Deus. Né? Na indústria branca, né? Na linha branca. Não é na indústria branca, é na linha branca. Tem a linha branca, amarela, marrom, né? Quando eu saí Sim. da indústria e fui abrir a plana, eu comecei a me deparar com cores diferentes de linha, né? Até lá era muito linha branca. Então vou passar para o Robson aqui, porque ele vai saber explicar melhor que eu, né, os objetivos e os detalhes desse projeto aqui. Então vamos começar com esse projeto aqui, né? Todo e qualquer projeto feito através da Plana ou com a consultoria da Plana segue um contrato padrão, né? Onde tem informações do candidato e do gestor da área de aplicação. Mas nós vamos ao que interessa para este caso, que é o quê? O título do projeto e o objetivo do mesmo. Né? Qual é o título? Consumo de energia frost free, que é a espécime do refrigerador que a gente está avaliando aqui, né? O objetivo do projeto é encontrar uma combinação de fatores que entregue o consumo de energia dentro do especificado. E quanto que é o especificado? 32,3 kWh por mês.
com uma margem de segurança aqui de 3%. Só que esse 3% vamos deixar lá para a variação do órgão certificador do refrigerador, né? Vamos considerar o limite exato que está aqui. E, lógico, né, acima desse limite, qualquer pessoa que entende um pouquinho de selo Procel, certificação, esse tipo de coisa, sabe que acima do limite não pode vender e deu para bola. Né? Recebe multa e o escambau. Então, qual que é o limite? Já falei, 32,3, com um PPK mínimo de 1, que nos dá uma taxa de falha de 2.700 ppm arredondado. Né? Então, basicamente é isso. As hipóteses são todas relacionadas com o quê? Com todos os componentes do produto que podem influenciar no consumo de energia. Nesse caso, a gente poderia fazer o quê? Uma árvore. Antes de pensar em árvore, né? Árvore de amostragem. O normal é se fazer o quê? Um mapa de produto, né? Desses componentes que se interagem para dar o consumo de energia. Né? O compressor, ventilador interno, ventilador externo, alguns gaps ali do condensador, do evaporador. Então, diversos componentes. Né? Mas, antes disso, a gente tem que lembrar que o ensaio de medição de consumo de energia é um ensaio padronizado, que tem uma série de questões a serem avaliadas, tem muito detalhe. Então, antes de se pensar em produto, vamos pensar em processo. Então, está aqui o mapa de processo. Né? Temos aqui a preparação do teste, o teste em si, e, por fim, o cálculo do consumo, porque sim, é um cálculo de consumo, é uma integral, que nesse caso aqui é potência e tempo, né? É a potência integrada ao longo do tempo que vai dar o consumo de energia. Então, com base nisso daqui, a gente faz aquela avaliaçãozinha básica para verificar se tem que fazer MSA, COV e DOE, mas vamos segurar um pouco essa informação, porque em paralelo foi feito o quê? Uma ferramenta, ou foi utilizada uma ferramenta, né, que é para entender como que funcionam as interações dos componentes com o produto, que é o refrigerador, para no final dar um consumo de energia. Poderíamos utilizar um mapa de produto, mas nesse caso foi utilizada uma árvore de falhas. Né? Então temos aqui o refrigerador, consumo de energia, e foram divididos em subsistemas, né, de refrigeração, isolamento e ventilação interna. Isso só, né? Mais nada. Então eu não vou dar muita ênfase dessa ferramenta aqui, é uma ferramenta que não é muito utilizada para esse tipo de situação, mas é bem útil, tá? Então, por exemplo, aqui, né, no sistema de refrigeração temos o expansor, compressor, evaporador, condensador. No expansor a gente tem troca térmica, a gente tem queda de pressão e cada um dos fatores que estão aqui embaixo, né? Carga de gás, gás não condensáveis, pressão, volume, tudo isso aí pode influenciar em cada uma dessas variáveis intermediárias que influenciam no componente que está dentro do sistema e que influencia no consumo de energia. Show! E isso aqui nos levou ao quê? Hipóteses. E essas hipóteses mais lá para frente vão entrar num DOE. Mas, antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente mostrar o quê? Mostrar o MSA que foi feito. Com base em quê? Com base no mapa de processo. Né? O mapa de processo indicou que tem alguns pontos críticos aqui, né? Operador, método de cálculo e entre outras coisas. Então faz sentido fazer o MSA. Né? Se na medição tem dúvida, essa dúvida tem que ser sanada através do MSA. Ô, brother, tu quer mostrar o MSA para a galera aí? Vou mostrar sim. Eu queria só fazer mais um adendo aí em relação ao mapa de produto, que quando você pega o mapa de produto, né, Robson, tem muita característica crítica, muita informação relevante e confidencial, tá? Então, a gente tem o mapa de produto desse produto, só que, cara, não dá para vir aqui e expor as características técnicas e CTQs e CTS e as especificações do produto. Então, recomenda-se fortemente fazer um mapa de produto para esse tipo de situação, né? Mas, obviamente, que a gente não vai trazer aqui, né? A gente, da Plana, a gente tem total consciência da importância dessas informações, tá? Boa, então, uma vez explicada essa árvore de falhas e deixado muito claro que existem hipóteses relacionadas ao sistema de medição, vamos ao MSA. O que foi feito no MSA, né? Cara, 3 produtinhos, né? 3 refrigeradores levados ao laboratório, medidos por 2 operadores, 2 diferentes métodos de cálculo, 2 medições cada um, medindo o Y, consumo de energia. Aqui temos os dados. Nós focamos muito nas análises de MSA
no vídeo de Yellow Belt, reforçamos um pouco também no vídeo de Green Belt, e aqui no Black Belt, obviamente, nós não vamos entrar a fundo nisso. Mas o que que a gente tira de resultado aqui? Cara, 3 produtos, primeiro, todos eles longe, né, de uma meta de 32,3 aqui de consumo, mas o foco não é isso, o foco é sistema de medição. Nós temos 85% da variação em produtos, 8,8% em medida, e aqui o que que interessa para a gente? É saber o seguinte, cara, a gente consegue diferenciar entre os produtos, existe pouca variação entre os métodos de cálculo, existe pouca variação entre os operadores. Não é isso que vai nos prejudicar no final das contas, tá? Aqui no Various Components do Jump na verdade deu uma interação, né? Produto interagindo com o método de cálculo, ela é baixa. Não vamos fazer isso no Minitab, porque a gente já viu que o Minitab não consegue fazer esse tipo de cálculo considerando interações, mas aqui o que pega é MSA está aprovado, seguimos adiante. E aí o que foi feito? A análise já está feita aqui também. Vamos fazer um pequeno COV para entender se tem alguma coisa lá no laboratório que pode estar influenciando no resultado de consumo. Por exemplo, posto de teste. Existem vários postos de teste, existem formas diferentes de carregamento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 3 produtos, testar aí em diferentes postos de teste, formas diferentes de carregamento, né? Temos a tabela aqui e temos esse resultado, tá? E aqui é um resultado, digamos que um tanto quanto interessante, porque você pega produto 1 aqui, ó, e você vê que o resultado entre diferentes postos de teste é muito semelhante, mas a forma de carregamento 2, né, ela tem um resultado maior do que o 1, tanto para o posto de teste 1 quanto para o posto de teste 2. Quando você vai para o produto 2, não aconteceu isso para ambos os postos de teste, e quando você vai para o produto 3, o negócio meio que se inverte. Então, cara, isso aqui é uma. Parece haver interações aqui entre tudo, né? E sim, existem interações entre tudo, tá? Fazendo um Variance Components aqui com uma estrutura cruzada, olha quem que apareceu em primeiro lugar aqui, né? No nosso Pareto. Cara, produto interagindo com posto, interagindo com forma de carregamento. Então, sim, estamos calculando o consumo de energia e a gente vê que, dependendo do posto, dependendo da forma de carregamento, a gente tem sim uma certa influência, tá? A forma de carregamento é extremamente crítica, porque como que a gente carrega esse produto na hora de testar? Existem normas, existem leis, né, que regem lá, cara, tem que fazer dessa forma para testar no Inmetro, para testar em outros órgãos, tem que seguir certos padrões e às vezes você tem brechas, aberturas, né, nessas normas que você pode carregar de uma forma diferente, e sim, a forma de carregamento é 27% dessa variação. Então isso a gente não pode ignorar. Quando a gente for fazer um experimento, a gente tem que considerar isso de alguma forma. A gente tem que ser, digamos que, robusto a essas variações aqui, né, dos testes. E vamos lá, né? Se no MSA a gente não jogou para o Minitab devido a não ter essa forma otimizada de estrutura cruzada na análise de variância, se houver a mesma coisa, nós não vamos jogar lá. O foco de um Black Belt aqui está no DOE. O DOE aqui é um DOE diferente, é um DOE mais complexo, é um DOE onde o candidato, né, o investigador, ele precisa ter um conhecimento um pouco mais avançado, digamos assim. Então, vou passar agora de volta para o Robson, e aí o Robson vai explicar para a gente aí o que foi feito nesse DOE aí que ficou top. Ok, vamos então para o DOE, né? Então, o COV que o Matheus mostrou aí, né, comprovou que o cara que fez esse experimento aqui estava ferrado. Né? Então, não tinha jeito simples de se resolver esse problema, nem uma ação de contenção para poder dar um tiro de canhão, né, e implantar uma solução rápida, então tem que ir para o DOE, não tem choro, né? E no DOE, vocês sabem que tem o quê? Fatores,
níveis e algumas previsões. Né? Nesse caso aqui não tem as previsões, mas tem os fatores e níveis. Então vamos um por um aqui. Fator A, carga de gás, nominal menos 5 gramas e depois mais 5 gramas. Eficiência do compressor, ou EER, ou EER, né? Nominal menos um pouco, nominal mais um pouco. Né? Depois tem tempo entre degelos, tempo de degelo, tem o gap da capa, gap do sistema e potência de ventilação interna. Né? Tudo com um nível menos e um nível mais, de acordo com o quê? Com os limites que esse produto suporta. Né? Então ninguém vai colocar um tempo de degelo de 0 minutos. Reduziria o consumo de energia, mas o consumidor simplesmente ia ter um produto que ia durar minutos, né? E não anos. Depois de manipular, então, todos esses fatores aqui, a gente vai para o quê? Estratégia de ruído. Para um Greenbelt, estratégia de ruído não é algo tão crítico. A gente ensina, né, lógico, mas nem todo mundo aplica, porque nem sempre a complexidade do projeto demanda esse tipo de coisa. Mas para um Black Belt, sim, espera-se que um Black Belt pegue um projeto mais complexo, e projetos mais complexos têm uma estrutura de ruído mais crítica. Então, nesse caso, tem a forma de carregamento, que o Matheus comentou lá do COV, né, que ele apareceu como crítico, vai ser colocado como bloco, e os demais ruídos do processo vão aparecer como réplicas. Só que essas réplicas aqui, da forma como esses dados são coletados, né, elas podem ser avaliadas de uma outra forma, né? Não apenas utilizar o ANOVA. Né? Então vamos lá. A árvore de amostragem é essa daqui, né, mais conhecida como FRD, Factor Relationship Diagram. Forma de carregamento tem duas, e o mesmo DOE é repetido duas vezes aqui, em dois blocos diferentes, ou seja, duas formas de carregamento diferentes. E aqui embaixo tem dois produtos, cada um sendo testado uma vez, e aí isso aqui remete a uma réplica. Né? Estrutura de confundimentos. Né? Isso aqui é um experimento saturado, né? Ele é um experimento com 8 fatores, 16 tratamentos, ou seja, é o máximo nível de confundimento possível. Então a estrutura de confundimento é essa que está aqui. Se aparecer alguma interação significativa, a gente vai voltar aqui nessa estrutura e vai verificar se é possível ou não ser outra combinação que não aquela que apareceu. E, inicialmente, a gente vai colocar no experimento A, B, C, D até o H e as interações todas de A com os demais fatores. Ok, então vamos para os dados deste experimento. Lógico que eu vou mostrar no Minitab e depois o Matheus vai mostrar no Jump. Né? E a primeira parte da análise de um DOE, vocês sabem, né? Análise prática. E para análise prática a gente precisa fazer um gráfico. Né? Para isso tem que clicar aqui em cima, ordenar as colunas, toda a worksheet do menor para o maior. E agora a gente vai fazer um gráfico de dispersão. Travou aí. Preciso colocar uma variável x aqui. Vou ter que criar uma nova coluna. Aquela história. Aquela historinha. Então eu vou criar uma coluna aqui no Excel mesmo e depois eu vou copiar lá. Essa ainda o Minitab não tem. São 64 dados. Também é fácil de fazer aqui no Excel e mandar para lá. Né? Vamos criar isso aqui. Ordem. Ordem. Os calhordas não seguem a ordem aqui. Então, gráfico, dispersão. Eu estava sentindo que estava faltando alguma coisa. Que era a coluna da ordem. Então, o Y está aqui. X. Ordem. E dá um OK. Aí ele pensa um pouquinho. O Matheus fica indignado quando ele fica pensando. E vamos ver como é que ficou. Vou anotar isso aqui, vou até anotar. Para que anotar, rapaz? Então aí a gente tem o gráfico, vamos fazer as análises, mas antes vamos colocar aqui uma linha de referência, que é o 32,3 kWh mês, que é o nosso limite superior de especificação. O que a gente consegue ver aqui? Não tem causa especial. Tá? Se alguém achar uma causa especial aqui, eu vou de novo, vou dar um tapa na cara bem dado. Tá? Sabe aqueles tapas de novela que é com a parte de fora da mão, assim, pá. Esse tipo de tapa. Então, não tem causa especial. Não tem nenhum ponto muito para cima e nenhum outro muito para baixo. Ótimo.
Próxima pergunta. Ô, Matheus, qual é a próxima pergunta que se faz aqui? A primeira é, tem causa especial? Ah, não tem. Qual é a segunda pergunta? Tem causa comum? Não. Achei que tu ia dizer, você conhece o Mário? Não. Vamos lá, você conseguiu atingir o seu objetivo? Ah, sim, claro. Qual que é o objetivo, né? É ter pontos abaixo do limite inferior de especificação, né? Porque é a nossa região de interesse. Então, mas é legal a gente ter pontos acima também para conseguir entender o seguinte: eu sei como fazer produto ruim e sei como fazer produto bom. Então eu tenho um polinômio aqui prontinho para ser utilizado. Que isso vai ser feito daqui a pouco, né? Não precisamos nos precipitar. Mas enfim, a análise prática nos indica que sim, os dados estão bons para a gente fazer uma análise completinha do nosso DOE. Não tem causa especial e a gente gerou uma variação bem significativa, para baixo do limite e acima do limite. Então eu dou um OK e deu. Né? E agora, já que a análise prática foi feita, a gente vai para a análise o quê? Gráfica. Né? Então vai em stat, DOE, fatorial, analisar esse experimento fatorialzinho, fatores, seleciono todos que estão aqui, desde o bloco até o H, não pode esquecer do bloco. Se esquecer do bloco, aí vai sofrer as consequências. Né? Fatorial com 2 níveis, né? Afinal, nosso bloco também é um bloco com apenas 2 níveis. Tem que lembrar de vir aqui no... Como é que é o nome disso ali, né? Inferior, superior, né? E avisar o Minitab que esses dados são codificados, menos 1 e mais 1, senão ele não vai entender. E dá um OK. Respostas. Quais são as respostas? Todas. Só tem uma. E dá um OK. Então, vamos para a análise do DOE. Sempre aparece um monte de indicadores estatísticos do negócio, mas a gente sabe que, mesmo com o Black Belt, o cara vai direto aonde? Vai direto para o gráfico de Pareto, porque a ansiedade é grande, a gente quer ver qual é a causa raiz do negócio. Né? E vejam o que aconteceu aqui, né? Apareceu o primeiro lugar, fator B. Fator B, qual é o fator B? Vamos voltar aqui, né? Fator B, planejamento do DOE, fator B, então é eficiência do compressor. Então, já sabia, né? Isso aqui qualquer um sabe que o compressor influencia no consumo de energia. Mas vejam aqui a confusão. O meu fator A do gráfico é o bloco do meu experimento, né? Então, o B, na verdade, é o A. Olha só a confusão que está aqui, né? Tá tranquilo, né? Tá fácil. Então, na verdade, o fator B, que está aqui no gráfico, é o meu fator A, que é a carga de gás. Depois vem uma interação de A com G, que na verdade não é o bloco com o fator F. Já apareceu uma interação aqui, né? Depois vem o fator C, que na verdade é o B. Depois vem a interação BG, que na verdade Na verdade, o quem está fator falando é o A. Matheus, esse é o Robson, mas na verdade é o Matheus, na verdade é o Robson, né? Isso, A né? análise de Minitab, na verdade, é Excel, né? O bloco é Isso, o né? J. Cara, tá de brincadeira, tá de brincanagem. O Não, que, essa que eu vou ter que custa chamar isso anotar. aqui de bloco, né? Então, sacanation, né? Tá de sacanation to me, né? Provavelmente porque eu botei que tava codificado. Mas, tá codificado, ó. Então, enfim, apareceu dessa forma aqui, né? O que a gente faz com esse tipo de informação? Leva lá para o gráfico de otimização de resposta. Mas antes eu queria ver como é que tu vai fazer isso aqui no Jump, cara, porque eu acho que já é informação demais para a gente seguir adiante. Né? Vamos, joga na minha. Beleza, vamos lá no Jump então. Copiei, não vou copiar o pattern aqui, né? Eu vou copiar do bloco para frente. Ctrl N de nova tabela e vamos lá. Passo desde o overlay plot, né? Organizei do menor para o maior. Aqui eu acho sensacional a facilidade com que a gente faz isso aqui. Pronto, tá feito, cara. No gráfico, no vídeo de Greenbelt também foi assim, nossa senhora. Eu vou até mudar dessa vez, eu vou fazer assim, ó, 32.3 é o máximo, é o limite superior, eu vou botar um range aqui, ó. O valor máximo é 32.3, o mínimo, vou colocar zero só para
preencher aqui o negócio e vou adicionar. Então, eu vou fazer uma sombra aqui, ó. E vou fazer assim, ó. 32, tá certo isso aqui? Opa, Tá 32 certo. tá certo, né? E Uhum. vou colocar aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Então, tudo que tá fora da zona azul é produto ruim, né? O que está abaixo é produto bom, é dentro da especificação. Análise prática aqui está feita. Agora, como que eu faço isso, né, lá no Jump para fazer análise gráfica? Analyze Fit Model, o Y aqui. Eu vou pegar todos os meus graus de liberdade. Eu preciso de quê? Dos 15 graus de liberdade, que eu sei daquela estrutura de confundimentos lá, eu vou pegar o A e vou cruzar com todos eles, né? Aqui ficou ao contrário, deixa eu fazer mais bonitinho. Vou pegar o A daqui de dentro e todos daqui e vou dar um cross aqui. Agora eu vou pegar todos eles e vou dar um cross com o bloco, tá? E vou adicionar o bloco. Então aqui vai. Confesso que dá um pouco mais de trabalho, né? A pessoa tem que ter um conhecimento do que é grau de liberdade, o que é confundimento, mas vamos lá, né? Se você teve uma aula decente de Greenbelt, já no Greenbelt você já mataria isso aqui com os pés nas costas, né? Então temos todos os graus de liberdade e eu vou botar para rodar. E aí, cara, eu vou direto no Pareto, né? Como você fez. Estimates, sorted estimates. E olha lá quem apareceu. Aqui o A, ele é o A, né? Mateus é Mateus, Robson é Robson, Minitab é Minitab, Jump é Jump. Aqui, ó, o A, ele está em primeiro lugar do Pareto e aí temos a interação de F com bloco. B, a F, F, o bloco sozinho está aqui, de novo, né? Aqui, ó, valores de p-value entre 0 e 0,03, ele fica nessa cor. De 0,03 até 0,05, que é o nosso risco alfa, né? Ele fica em vermelho e acima de 0,05 ele fica tudo preto aqui, dizendo que não é estatisticamente significativo. Então, tá aí, tá na tela, Robson. Uhum. Tá, agora é o seguinte, você analisou, né? Eu também, né? Também fiz igual, né? Como réplica, né? Então a gente juntou tudo e fez uma comparação ali do modelo com um erro puro, né? Uhum. Puro é tu. Então é isso aí. Então, só que a gente consegue pegar esses mesmos dados, né, e avaliar como repetição, né, cara? Então, antes de sair da tela, mostra como que a gente faria isso, né? Chegar nessa Tá. análise de repetições. Para chegar na análise de repetição, vamos fazer média e variação. Então, a gente Uhum. precisa transformar isso aqui para cada tratamento que a gente teve aqui, a gente ter uma média e uma variação também. Então, eu vou pegar lá, ó, Tables, Summary. Pede para a Clau fazer menos barulho aí, por favor, cara. Só um pouquinho. Ô, consegue fazer um pouquinho mais de barulho? Beleza. Não tá Então, fazendo a gente almoço? Então a gente abre o Table Summary aqui, vai pegar o Y e vai pedir para o Jump. E, Jump, eu quero a média da coluna Y e eu quero também o desvio padrão. Então eu quero o desvio padrão. Se eu não fizer nada, Robson, ele já está me dando uma prévia aqui. Ó. Se você não fizer nada, amigão, você vai ter a média de 64 valores. A média é 32,91 e o desvio padrão é 3,49. Mas não é isso que eu quero. Eu quero a média e o desvio padrão de todas as combinações que a gente tem. Então eu vou colocar isso tudo dentro do group aqui e agora sim eu vou ter 32 linhas na minha tabela, onde eu tenho a média e o desvio padrão para cada tratamento. Então, cada linha dessa aqui é diferente uma da outra. Eu tenho tudo isso aqui, dei um OK, ele criou uma tabela novinha em folha para mim, onde eu já consigo
Inclusive, identificar algumas situações, né? Por exemplo, aqui, ó, 27,39 de média com zero de variação, ou seja, a gente cravou aqui dois produtos com exatamente o mesmo valor, né? E aqui tem valores bem ruins, e aí a gente faria toda a análise prática disso aqui, né? Vou fazer rapidão aqui. Não vou pedir para você fazer no Minitab, que a gente já sabe que demora um pouco. Mas agora, cara, se o nosso objetivo é média e variação, a gente começa de novo a análise prática focado em média, né? Então a gente tem aqui uma média de todos os 32 tratamentos, ou seja, está bem linear, está bem legal. E eu faria também aqui uma ordenaria, né, os valores aqui. Ele vai pedir para eu criar uma nova tabela, porque eu estou usando aquela tabela para fazer o gráfico de média do consumo. Então, para não prejudicar e embaralhar todo aquele gráfico, ele fez uma tabela nova e eu vou fazer um overlay plot para o desvio padrão também. Ó, legal. E aí, pessoal, mesmas perguntas, né? Existe causa especial para existe causa especial para a média? Existe causa especial para a variação, né? Não tem causa especial. A gente está com uma variação da média e uma variação do desvio padrão bem aceitável, podendo seguir adiante com a análise. E aí, vou seguir mais um pouco aqui, porque o que eu vou fazer? Fit Model, agora eu tenho dois Y, vou colocar a média e o desvio padrão aqui. Vou pegar e vou fazer exatamente o que eu fiz antes. Deixa eu ver se eu consigo com recall. Beleza. Consegui dar um recall aqui no Jump. Ó. Eu cliquei em recall. Ele não trouxe os Y, porque agora meus Y são diferentes. Eu tenho o Y média e o Y desvio padrão. Mas todos os graus de liberdade que antes, na última vez que eu fiz um Fit Model, eu coloquei isso aqui. Eu dou um chamar de novo, né, um recall. E aí vem tudo aqui fácil e eu tenho agora uma análise de média e de variação, tá? Deixa eu aumentar essa tela aqui. Vou colocar lado a lado aqui, ó, e vou chamar o Pareto de cada um. Então, veja só, para a média do consumo, a gente tem lá mesma coisa, o A e a interação de bloco com F em primeiro do Pareto. E para desvio padrão, a gente tem aqui uma interação entre E bloco. Não é algo estatisticamente significativo, não é algo que, meu Deus do céu, né, como isso afetou a nossa variação, mas é algo que, numa análise prática, né, a gente não pode ignorar o fato de existir essa interação aqui, né? Alguma coisa ela vai nos informar. Então, o Matheus já mostrou aí como que é a análise tanto como réplica como com repetição, né? Pegando média e variação. O Minitab não tem aquela função table, summary para fazer esse cálculo. Né? Então eu já fiz isso aí previamente. Eu sou mais humilde, né? Fiz no Excel. E trouxe aqui para o Minitab, né? Média e variação do consumo de energia. Né? E vamos fazer análise, né? Vamos fazer análise. Tá, você fez isso manualzão no Excel mesmo. Sim. Lembrando um ponto interessante, né? Nós temos aqui two rows, né? Number of rows. Ou seja, tem dois produtos, dois testes, né? Para um caso como esse, seria mais correto a gente utilizar a amplitude entre os produtos testados e não o desvio padrão. O desvio padrão de 2 ensaios não é um número muito representativo. Por questões didáticas, nós vamos fazer desvio padrão. E quem estiver achando ruim, que vem aqui e vai tomar um tapa na cara. É por comparação, né, meu caro? Mesmo eu faço o que eu quiser. Né? É óbvio que nós não vamos fazer desvio padrão de 2 amostras. Né? Duvido que você tenha chegado até aqui no vídeo, né? Você tem que ser bom para ter chegado até aqui no vídeo. Então, cara, chegou até aqui, fala assim, ó, escreve aí embaixo, você tem coragem. Eu cheguei sim até o desvio padrão com 2 amostras. Duvido, cara. Se estiver achando ruim, se estiver achando ruim, para mim é teu. Não tô nem aí, experimenta meu, analisa do jeito que eu quiser. Tá? Então tá aqui, média e desvio padrão. Né? E vamos aqui, stat, DOE, fatorial,
Analisar experimento fatorial. E sim. Fatores, vamos colocar do bloco até o H. De novo, né? Vai ficar aquela beleza. Então, aí eu vou aqui em inferior superior, codificado, ok. E experimentos, está tudo certo. Vamos dar um ok. Respostas, média e desvio padrão. Vamos aqui em opções. Eu sou um pouco mais benevolente que você, Matheus. Eu vou colocar um alfa de 80, porque isso aqui daí ele vira um experimento não replicado, né? Já que eu coloquei o bloco como se fosse um fator. Então eu vou colocar 80 para deixar a porteira um pouco mais aberta e passar um pouco mais de graus de liberdade significativos. Eu dou um ok. Aqui, Aí vamos aqui. visualizar, porque eu quero. Né? Já tem 30 lá. Aí, ó, o que apareceu, ó. Ai, meu Deus. Tá, primeiro vamos avaliar a média. Ó, são telas diferentes aqui, ó, média e desvio. Tá? Média, apareceu um monte de coisa. Fator B, que na verdade é o A, depois interação de AG, né, que é o bloco com o fator F, e daí por apareceu um monte de coisa. Né? Show. E aí, né? Tem alguma interação aqui que vai ter uma preocupação com confundimento? Não, porque tudo que não tem interação significativa aqui, para a média pelo menos, é a interação de bloco com alguma coisa que não faz parte da estrutura de confundimento. Né? Então ele está fora. Então não venham me perturbar. Ah, tu não avaliou confundimento. Porque não precisa. Né? Se precisasse, eu faria. Eu e o Reginaldo faria também. Vamos agora para variação. Então apareceu muito mais coisas significativas. Por quê? Porque eu baixei o alfa. Tá? O alfa, quer dizer, eu baixei não, eu aumentei o alfa. Baixei o beta. Né? Alfa de 0,2. Então apareceu interação, por exemplo, aqui AF. AF é bloco com... Não, olha a confusão que gera, né? AF Bloco com é E. bloco com E. Isso, bloco com fator E. E mais uma porrada de coisa, né? Então é isso. Cara, basicamente bateu com a mesma análise que você fez, só que essa linha do p-value aqui, ela está um pouco mais deslocada para a esquerda porque eu baixei o meu risco beta, ou seja, aumentei o alfa. Né? Só por isso. Lá Que na o tabela resto é aqui outra. é. Mas assim, ô Então, Robson, sabe o que me chamou a atenção, cara? hum, O meu Pareto, ele tem 31 graus de liberdade. O seu deve ter uns 20. porque só aparecem aqui os de duas ordens, segunda ordem. Tudo que é de terceira ordem não apareceu aqui. Então toda, tipo, AB com bloco, AC com bloco, AD com bloco, ele não colocou aí, né? Não, não colocou. Então deve estar faltando aí pelo menos Não é uns porque, assim, tá 9 faltando graus de bastante coisa. liberdade. Sim. São as interações de terceira ordem, né? Eu poderia ter escolhido essa opção, né? Mas tem um botãozinho que aperta ali, lá, considerar que é um fatorial fracionado, né? Daí ele pega automaticamente os graus de liberdade, considerando a quantidade de dados que você tem, né? Mas tem a opção de colocar manual, que é o que tu fez, né? Então daria essa diferençazinha aí, né? Certo? Quer que eu faça análise quantitativa? Bora, segue o baile. Certo. Só que antes de fazer análise quantitativa, meu caro, eu vou voltar aqui na tabela. Já que eu tenho aqui o desvio padrão, é interessante, bem interessante mesmo, eu fazer aqui uma coluna nova. Vou chamar aqui de média mais 3 desvios padrão, 3DP. Porque se a gente voltar aqui no contratinho de projeto, cadê? Aqui, contrato. Ele diz o seguinte, ó, PPK é igual a 1, né? 2.700 ppm de taxa de falha. Então eu não posso considerar o valor médio como alvo. Né? O meu alvo tem que ser média mais 3 desvios padrões. Né? Então já estou fazendo isso aí, já estou me adiantando. Tá? Sei que isso aí era uma análise para ser feita a posteriori, mas vamos lá. Né? Então eu tenho a opção de colocar aqui o M mais 3EP, cálculo, calculadora, né? E tá aqui, já tinha deixado prontinho para ganhar tempo. Nossa, eu coloquei 4, né? Não é 4, é 3. E dá um OK. Então ele já calcula média mais 3 vezes o desvio padrão. Vamos então para análise, né? Stats deu E
fatorial, otimizador de resposta. Desvio padrão. Eu quero minimizar. Média, eu quero atingir um alvo. Bom, mas cadê o... Ele deveria ter aparecido. Ah, é porque eu não analisei antes. Então tem que ir no stat. Ó, vai vendo, vai vendo. Fatorial. Se eu não fizer uma análise do experimento fatorial, considerando também esse M mais 3DP, ele não vai entender. Agora ele fez um checkzinho aqui, né? Então agora sim eu posso vir aqui no stat, deu E, fatorial, otimizador de resposta. Agora apareceu mais um, né? Então eu quero aqui atingir um alvo do M mais 3DP, que é... Quanto que é agora? Tem que calcular na mão aqui o 32,3. Não precisa, né? Esse é o teu limite superior, então média é mais verdade. 3. Isso, boa. Obrigado, Matheus. Deu um branco. Deu um branco. Desvio padrão minimizar, e aí o média eu não vou otimizar, porque já estou fazendo a média mais 3 desvios, né? Boa, bem lembrado. Salvou. Te devo uma cerveja. E dou um OK. Visualizar. Saída. Tá aqui. Então temos aqui embaixo, clico 2 vezes e vou maximizar isso aqui, né? E agora sim, eu tenho aqui, ó. Pô, bloco 0,8. Isso não existe, né? Tem que pegar o bloco 1. Pegou menos 1. Vou botar o bloco 1 aqui. Aí. E como que eu consigo chegar... Só que daí ele aumentou aqui. Eita. Não, vou ter que colocar o bloco menos 1 aqui. Então foi uma pseudo-otimização. Solução para este problema aqui, já considerando média mais 3 vezes o desvio padrão. A, 0,16. B, menos 1. C, 1. D, 1. E, 1. F, 1. G, menos 1 e H1. Só que aqui, lembra, né? Se tem o bloco, é porque não está aquela confusão de A é bloco, B é A e daí por diante, né? Então, a solução para o problema é basicamente essa combinação aqui, né? Só que daí, bom, agora vai o meu feedback negativo em relação a isso aqui, né? Pô, se aqui eles chamam bloco de bloco, né? Por que que no Pareto eles não chamam bloco de bloco, aquela maldição, né? Tem que ficar colocando codificações à toa, né? Ai, cara. Mas enfim, o resultado seria basicamente esse daqui. Agora mostra para nós, Matheus, coisas melhores do que isso aqui. Então vamos lá, temos aqui nossa análise, né? E aqui está a diferença que eu acabei de falar para o Robson, né? Cara, tem muito mais graus de liberdade, tem, por exemplo, graus de liberdade de terceira ordem aqui. Beleza, eu vou fazer o que o Robson fez ali, tá? Vou fechar esta aqui e vou criar uma coluna nova e vou chamar de Y média mais 3 sigma. Tá? O que eu vou fazer aqui? Botão direito, fórmula, vou pegar a média mais 3 vezes a coluna desvio padrão. Tá? Então, pronto, está feito aqui, tá? Temos um Y novo, tá? Então, vamos analisar esse DOE agora com este Y e fazer uma comparação aqui bem justa entre o que o Robson fez, né? E o que o Jump faz aqui no seu Prediction Profiler. Então, aqui, se parar para pensar, né, cara, a gente podia trabalhar direto com Y média mais 3 e otimizar ele para ser o menor possível, né? Mas vamos fazer que nem o Robson fez, com três variáveis respostas aqui. Eu vou arranjar isso aqui. Isso é uma coisa que o Jump, entre uma atualização e outra, mudou, tá? Mas dá para reorganizar isso aqui em linhas. Então, eu vou colocar aqui 10. E aí agora está tudo na mesma linha, tá? Então, muito bem, temos aqui um Y média, um Y desvio padrão e temos a média mais 3 sigmas. E aqui eu vou habilitar
o Optimization and Desirability Functions, e eu espero que isso aqui, deixa eu colocar horizontal, não vou colocar horizontal, quero que isso aqui, garanta que isso aqui vai aparecer na sua tela, né? Vou minimizar aqui e jogar mais para cima, aí garoto, boa. Então, eu tenho o que aqui, ó? Eu vou lá nesse Desirability e eu vou setar. Setar o quê? O que que eu quero fazer com a média, né? Essa média eu não quero fazer nada. Eu quero... O que que você colocou aí, Robson? Para baixar ou Nada, para nada, né? nada. E o desvio padrão também? Ou você foi só no Não, último? não, Ou eu você coloquei o colocou para minimizar? minimize. Tá, É, minimize. minimize. E aqui a média também Não match minimize. target. Ah, Média você mais colocou 30p? Isso. 32.3? E Tá, vou colocar o 32.3 aqui. Tá? Então, para cravar, né? Aqui do lado está setado, eu não quero nada com a média, eu quero diminuir o desvio padrão, eu quero esse target aqui de 32.3. Eu vou colocar isso aqui para rodar, vou maximizar os meus desejos. Olha só que frase impactante, né, cara? frase de coach. Frase de coach. Maximizei os meus desejos e aqui deu um bloco 064, né? Então não existe. Onde é que está o bloco? Ele está aqui, tem um efeito de bloco -1. Ele vai ficar aqui, tá? E tem um negócio interessante aqui, Robson, que, cara, para mim, o Prediction Profiler é a ferramenta mais sinistra que tem no Jump, tá? Por exemplo, eu quero travar aqui, ó, bloco em -1. Eu vou vir aqui e eu vou dar um Reset Factor Grid, eu vou pegar o bloco, eu vou travar ele aqui, ele ficou uma linha sólida aqui, ó, e eu posso bagunçar tudo isso aqui, ó, e eu maximizo de novo e o Jump vai me encontrar uma outra solução com o bloco -1. Então, essa solução é diferente da solução anterior. Aqui era 0,30 alguma coisa. O F era 1, se eu não me engano. Tá? Então, eu consigo fazer isso. Se alguém chegasse para mim e falasse assim, não, mas espera aí, eu quero uma solução, eu quero ver se você encontra uma solução onde o compressor, né, vamos pegar lá o planejamento do DOE, eu quero gastar menos com carga de gás, então eu quero o A no nível menos, tá? Então eu vou colocar aqui o A no nível menos, eu vou bloquear o A no nível menos aqui, ó, Reset Factor Grid, bloqueio o A no nível menos e eu vou maximizar esta situação. Então você vai ter um resultado aqui ó, de 32.03, pensando em média mais os 3 desvios padrão, com o bloco no -1 e o A no -1. Então o que, que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso lembrar isso aqui, ó, isso para mim é um diferencial, né? Eu posso colocar aqui, ó, cenário, tá? Cenário 24. carga, cenário 24, carga de gás menor, carga de gás menor. Então, ele está salvo aqui embaixo, tá? Uhum. Então, mas eu quero a carga na nominal, então 0 aqui. Então, busca outra solução para mim com carga de gás na nominal. Eu vou maximizar de novo e aí eu vou ter um outro cenário com a carga de gás na nominal. Eu vou lembrar esse cenário aqui. Cadê? Factor remaining set. Ó, Põe cenário cenário 69. 69. Carga de gás nominal. Tá? Então vamos supor que você está aqui brincando, né? Joga para cá. Ah, e se eu boto isso? Se eu mexo aqui? Se eu mexo aqui? O que, que vai acontecer com o meu Y aqui? Ah, mas como é que era aquele cenário da carga de gás menor mesmo? Eu vim aqui embaixo, ó, nos ajustes lembrados, né? Clico no cenário 24, está aqui. Clico no cenário 69, está aqui. Então eu consigo otimizar isso do jeito que eu quiser, consigo bloquear alguns ajustes, eu consigo fazer um monte de cenários aqui conforme a necessidade da investigação do meu projeto, né? Então, você consegue fazer isso no Minitab, cara? Não.
consegue ou não consegue? Não. Só que isso é algo que faz falta, né? Porque pensa no. Tenta se colocar no lugar do gestor que vai pegar esse resultado que tu está apresentando, né? E vai ter que tomar uma decisão. O que é mais viável para a empresa? Controlar a carga de gás, trocar o compressor? Cara, muitas vezes a pessoa que está fazendo esse trabalho, o Black Belt, não tem esse tipo de informação gerencial. Mas o gerente tem. Então faz sentido o cara pegar o computadorzinho dele, ir lá na sala do gerente, né, plugar o computador na tela e mostrar os 3 cenários. Na hora o gestor já vai fazer a matemática mental dele, o cenário B, ou o cenário 69, é o cenário mais interessante para a empresa. Então segue adiante com isso e vai fazer a tua validação. Né? Então eu acho que isso faz falta. Né? Você tem razão, cara. Isso não seria nada legal. Eu acho que é arriscado, né, para a empresa o fato simplesmente de você tomar uma decisão errada. Mas nós temos soluções, né, conforme tanto o Minitab quanto o Jump mostrou, nós temos possíveis soluções, combinações de fatores específicas. E agora vamos para a validação, né? Vou jogar lá para o computador do Robson. Vamos lá então, né? Estou aqui com os dados da validação, que são 20 produtos, cada um foi ensaiado apenas uma vez, obviamente, e temos aqui 20 dados de consumo de energia. Então, pegamos esses dados e vamos aqui para o Stat. Stat, cadê aqui? Então, vamos pegar aqui o automatizado, ou tu quer que eu faça primeiro o normal e depois a gente compara com o automatizado? Vamos para o automatizado, né? Vamos ganhar tempo. Isso. Então, coluna única, o nosso Y, tamanho do subgrupo, vamos colocar 1, só para não dar problema. Especificação superior 32,3 e dá um OK. E vamos lá. Então, tá aqui, né? Então, o que o Minitab está nos dizendo? Que a melhor opção possível aqui é a distribuição normal. Né? Em segundo vem a Viable, depois logo Normal e outras possíveis aqui. Né? Considerando uma distribuição normal, qual que é o valor de CPK calculado? Que no caso é PPK, né? 0,71. Tá? Ou seja, ele está abaixo do que deveria estar. Deveria ser pelo menos 1, ficou 0,71. Então, a solução aqui é que ela ficou razoável, porque todos os pontos ficaram abaixo do limite inferior. Mas, né, via de regra, está reprovado. Né? Então, basicamente era isso. Né? Então, poderia testar aqui com uma Viable? Poderia. Então, é só vir aqui, clicar. Aqui. O modo travou aqui. Viable. E pimba. Visualizar, apenas saída, e está aqui. E apareceu aqui o método de cálculo. Opa, com o Viable ficou melhor, hein? Com o Viable está aprovado, 1.08. E aí, como é que fica? Vou usar a Viable ou vou usar normal? Então, o Minitab, qual é? tá querendo Qual me é? enganar, porra? Tá de zoeira? Cara, a resposta muda completamente, Robson. Muda, Olha muda. no teu contrato de projeto lá. A gente não podia ter mais do que 2.700 ppm. É? Se você, se você usa a normal, você tem um 0,7, 0,8 ali, te dava 22.000 ppm. Ou seja, a cada 1 milhão de produtos fabricados, 22.000 vão fugir da lei, da norma brasileira de consumo de energia, você vai levar uma multa de US$ 200.000. Cara, você olha, você bate o olho nessa distribuição, pelo amor de Deus, cara, isso aí é óbvio que não é uma distribuição normal, né? Isso não é normal. Isso não é normal. E essa tabela está mostrando, ó, o PPK ali está Né? ali, ó, 1.07. Isso, e a outra deu 0,7. E aí? Né? Essa ordem aqui é justamente a ordem que a gente tem que seguir. Então, está dizendo, segue a normal, não a viable. E aí? Né? Uhum. Raciocínio crítico, cara, nível black belt, né? Eu acho que period, ponto final é black belt, cara. O green belt, a chance de um green belt um green belt nota 6,5, ele iria fazer normal, iria chegar numa orientação de projeto desesperado, né?
desesperado e fala assim: meu Deus, eu não consegui validar meu projeto, cara, depois de 20 produtos com a configuração ideal colocados no laboratório, eu não consegui reproduzir produtos bons. E assim, cara, ele acabou de esquecer que todos os 20 estavam dentro da especificação, né? E É, depois de muita luta, você começa o projeto com 36 de consumo de energia, faz uma validação onde nenhum passa de 32 e uma simples análise estatística te diz que você está ferrado, né? Então, cara, muito cuidado, né? numa Muito situação cuidado. como essa, o que tu fala pro Greenbelt? Ele tá desesperado. Fala, senta que o pai tá aqui, né? Calma que o pai tá aqui, né? Então mostra no Jump como é Ai, que fica essa cara. parada aí. Então tá, vamos lá. Vamos lá pegar as validações. Eu até tenho um variability aqui já, ó, porque variability feito aqui no Excel. Cara, variability desse aqui legal, mostra para todo mundo que os 20 produtos estão dentro da spec. Cara, tá validado, né? Mas o seu gerente, o seu gestor, o dono do OPEX da empresa, ele quer uma O análise stakeholder. o stakeholder, né, o segurador do BIF, ele quer que o teu ppm não seja maior que 2.700. Então, eu vou mostrar aqui, ó, vou fazer uma análise de distribuição, vou colocar aqui o Y, tá? E olha só, cara, poxa, eu bato o olho nisso aqui, de novo, cara, qualquer Green Belt ou Black Belt aqui mais ou menos treinado, ele vai saber que isso aqui não é uma distribuição normal. Eu vou até botar na horizontal aqui, ó, pelo amor dos meus filhinhos, né, cara? Isso aqui acaba aqui, ó. Acaba aqui, tá? E aí, o que que eu tenho aqui no Jump, ó? Eu vou pedir para ele testar todas as distribuições possíveis no seu banco de dados. E aí, o que que ele me joga na tela? Que a Weibull é a primeira do Pareto. Então, assim, a Weibull é a distribuição que mais se adequa, tá? Eu tenho um, dois, três, quatro cálculos estatísticos para mostrar para mim que a Weibull é a primeira do Pareto aqui, tá? Tem um paretinho, inclusive, mostrando que... Opa! Tem um Pareto aqui mostrando que a Weibull é a primeira deles. Eu consigo colocar aqui, ó, normal. Vamos comparar a normal. A normal é essa curva verde mais escura aqui. Essa aqui é um verde caganeira aqui, ó. A Weibo é a verde caganeira e o verde é o verde folhas, folhas saudáveis. Cara, eu vou fazer com os dois, tá? Para você ver como é que faz no Jump. Então, Process Capability, o meu target superior é 32.3. Upper Specification Limit, né? Aqui para Black Belt o inglês não deveria ser um problema, né? Ó, PPK 0708, CPK 0668, tá? Ele calcula ambos, né, CPK e PPK, considerando uma distribuição normal. Aqui você tem o item sigma vindo de um MR barra sobre D2, então ele está considerando como se tudo fosse normal. Não temos o valor de PP, porque não temos um limite inferior, né? Só dá para calcular o PPU aqui. E vou fazer o Process Capability, vou botar 32.3 e vou pegar usar uma distribuição não normal. E vou pegar a Weibull aqui e vou dar um OK. E aí eu tenho a Weibull com meu PPK de 1,050 e a minha taxa de falha aqui, ó, vou pegar em ppm, ó, 620 ppm, enquanto lá em cima estava dando 16.000 ppm, tá? Então, o projeto, sim, ele está validado, tá? A distribuição de dados dos seus valores, ela não pertence a uma distribuição normal. Então, mas por que isso? Se na prática não faz sentido nenhum fisicamente falando, cara, é a quantidade de dados que você testou. Você tem um produto que está se limitando a 32 alguma coisa, você buscou, né? Lembra que você otimizou o teu produto a ter uma distribuição de no máximo 32.3. Então, que ótimo, parabéns, você conseguiu resolver o problema, né?
Provavelmente, se você alimentar mais e mais e mais esses dados, essa curva vai ficando cada vez mais bonita aqui, ajustada, né? Mas, de novo, né, cara, isso aqui é algo que pode mudar completamente o cenário aí de quem está analisando e quem vai vender aí uma resposta para a gerência ou para a diretoria, tá? E é isso, cara, é isso. Está validado o projeto finalizado. Temos uma solução. Temos, na verdade, né, Robson, várias soluções. Se a gente voltar para o Prediction Profiler lá, a gente tem inúmeras possibilidades de fatores. E aí o Black Belt ele vai escolher qual que é a mais barata, qual que é a mais otimizada para o processo, o que vai dar menos trabalho para implementar, o que vai incomodar menos suprimentos, qualidade e tudo mais, tá? Vamos agora para a comparação final, né, cara? A gente fez isso para Yellow Belt, a gente fez isso para Green Belt e agora estamos a nível Black Belt. E aí, velho? Eu tenho várias coisas aqui, ó. Eu por mim, nesse caso aqui, ó, vamos lá. Facilidade de uso, experiência, entendimento das análises, cara, isso aqui para mim, ó, entendimento das análises. No momento que você me fala que o Minitab não colocou a palavra bloco, cara. E ela chamou, tipo, o A é o bloco, o B é o A, o C é o B. Eu tenho dificuldade até de explicar a situação. Então, o entendimento da análise aqui, ó, já, cara, a experiência, a usabilidade aqui já deu um pontaço pro Jump. Eu, né? Amplitude de recursos, personalização e interatividade. Eu tenho aqui anotado, ó. Table Summary, quando você precisou fazer a média e a variação, cara, você teve que fazer isso manual no Excel. Tipo, o cara vai ter que ir no Excel e botar lá 10, é igual a 10 VPED dessas duas linhas e vai ter que fazer uma super manipulação ali, que para alguns é simples, para outros pode ser que a pessoa erre. Imagina se a pessoa errar no cálculo da média e da variação lá no Excel, trazer isso para o Minitab e já era. Já Já era era, total. total, total acima com força. Então essa parte aqui, para mim, tchau pro Minitab. E, cara, estatística envolvida, velocidade, para mim foi muito mais rápido, né? Você mesmo falou no vídeo aí, eita, Matheus vai ficar puto aqui porque apareceu uma barrinha, né? Apareceu uma barrinha aqui calculando. Sabe o que que apareceu a barrinha, Robson? Hum, No overlay plot, cara. Tipo assim, uhum. cara, travou no overlay plot do Minitab. Então, tipo, não dá, não dá, não dá, não dá. Ó, é isso, tá? Tamanho de subgrupo. Pra mim, cara, facilidade de uso aqui, ó, perdeu mais uma. Pelo fato de você vai fazer uma análise de distribuição para calcular um CPK, você precisa informar o tamanho do subgrupo. Tipo, não, cara, isso aí é uma aula de Six Sigma que, no meu ponto de vista, está antiquado, digamos assim. Você ter que ficar ensinando o tamanho de subgrupo quando você tem softwares e softwares que você organiza a tua tabela e pronto, acabou, cara, né? Se você quiser fazer uma análise de capabilidade por bloco, por máquina, por dia, aí sim você vai lá e deixa bem claro que é ali e acabou, tá? Então, no meu ver, o que empatou, deixa eu pensar no o que empatou nesse caso aqui, cara. Ah, no meu ver, não empatou, não teve nenhum caso que empatou, tá? No, no Yellow Belt e no Green Belt, sim, a gente tem várias situações onde as ferramentas ficam muito parecidas, a interação com o usuário fica muito parecida também, mas no caso do Black Belt aqui, eu acho que cara, é goleada de 6-0, cara. Não tem. Cara, eu tô assim, ó, eu quero fazer isso aqui, mas Mas eu tô, mas é mesmo. Não tem outra, porque pô, tive que informar que o subgrupo é igual, mas pô, nem tem subgrupo lá, cara. Pô, que custa os caras entenderem que se eu não estou informando o subgrupo tem que ser um, é automático, né? Que é o que o Jump faz, né? Show. Aquela questão do Pareto aqui lá realmente complica, né? Imagina se eu tenho 30 e poucos graus de liberdade. Eu tenho que ficar comparando uma coluna com a outra para o bloco é. E aí já era, né? Capaz de tirar uma conclusão errada por causa de
um gráfico que não tem sentido nenhum, né? Então, eu diria o seguinte, resumindo, né? Para Yellow Belt, ok, os dois dão conta do mesmo jeito. Para o Green Belt, o Jump já leva uma boa vantagem, uma boa mesmo. Para o Black Belt, daí eu diria que se o cara insistir em Minitab é porque ele realmente quer, porque ele